Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui de novo. Vai ser uma honra pregar mais uma vez para vocês. E, sinceramente, eu estou com o sentimento de que esse é um daqueles cultos longos, e não porque eu vou pregar, mas porque tudo isso começou aqui no tempo de adoração. Eu nem ia falar isso, mas já aproveitando a deixa que o Lori estava falando sobre avivamento, e eu senti de falar isso. É, Teve um avivamento que foi no País de Gales, e esse avivamento, País de Gales tem mais ou menos o tamanho do estado do Pernambuco. E através de alguns jovens, principalmente de Evan Roberts, que tinha menos de 25 anos, se eu não me engano, eu acho que é menos de 25 anos, mas ele era muito jovem, País de Gales passou por um grande avivamento. E em menos de um ano, em alguns meses, mais de 100 mil pessoas se converteram. E eles tinham longos cultos nas praças, eles não cabiam dentro das igrejas, então eles tinham que fazer cultos nas praças. E para você ter noção, Evan Roberts, ele nem ia para a casa dele, porque o culto começava tão cedo e acabava tão tarde que era mais fácil ele dormir no banco da praça. E para você ter noção, o esporte mais famoso de País de Gales era o rugby. E era nesse lugar onde os homens que trabalhavam nas minas de carvão se divertiam, bebiam, estavam com seus amigos. E tentando trazer para o nosso contexto aqui, imagina, durante alguns meses o Brasileirão tem que parar. Porque vai ter um Corinthians e São Paulo, mas ninguém quer ir para o estádio. Porque São Paulo inteiro está passando por um avivamento. E as pessoas querem estar no culto, querem estar adorando a Deus. E eu oro para que o Senhor derrame sobre nós uma fome tal como em País de Gales. Que a gente não tenha mais tempo para pensar em outra coisa que não seja fazer culto e adorar a Deus. As nossas preocupações diárias vão embora e a gente só pensa em uma coisa: Ele é santo. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos sedentos pela sua presença, ó Deus. Nós estamos sedentos porque nós sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E a sua presença vale mais do que o ouro, sua presença vale mais do que a prata, ó Deus. Então nós respeitamos a sua presença que está aqui nesse lugar, ó Deus. E nenhum de nós vamos fazer algo que vai atrapalhar o seu mover, ó Deus. Que eu não venha atrapalhar o que o Senhor começou a fazer aqui, Pai, o que o Senhor já está fazendo, ó Deus. Usa a minha vida como um instrumento apenas, Deus. Mas que toda a glória e toda a honra seja dada ao seu nome, seja dada a Cristo Jesus. Que cada irmão aqui tenha o seu coração aberto, seu entendimento aguçado para ouvir as palavras do Senhor e não as minhas palavras. Em nome de Jesus, amém. Eu peço para que você já abra em Efésios 2. Efésios 2:10. Essa mensagem se fundamenta em Efésios 2:10, tendo em vista tudo que Jesus fez por nós, como a sua graça nos deu tudo, sem que fôssemos merecedores, e um privilégio participar da sua obra. Sabe, a gente não merecia nada, mas aqui em Efésios 2:6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar em regiões celestiais. Durante o versículo 1 até o versículo 10, Paulo vai construir uma linha de pensamento. Uma linha de pensamento que nos mostra o estado que nós estávamos, mortos em nossos pecados e transgressões, o estado na qual o mundo se encontra, e para onde ele nos trouxe e o que Ele quer fazer conosco. E no acampamento a gente falou sobre Efésios 2:10, e nós falamos principalmente sobre identidade, mas hoje eu quero falar sobre as boas obras. O que são as boas obras? E talvez enquanto eu desenvolvo essa pregação, você sinta que eu estou colocando um peso sobre você.
Mas do versículo até 1 até o 10, Paulo constrói uma linha de pensamento que nos mostra que as boas obras são apenas uma reação, são apenas uma resposta a tudo que Jesus fez por nós. Então não existe peso, meu amigo. Não existe peso, existe um privilégio. Existe uma frase de Charles Spurgeon que diz: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. E qual é a recompensa do missionário? Almas para Jesus? A recompensa do missionário é a implantação de uma igreja? Talvez se esse missionário está numa região de carência social, finalmente ter o governo, o Estado ou alguma organização provendo para essas pessoas? Não. A recompensa do missionário, a recompensa de um cristão é participar da obra. As boas obras são apenas uma reação à obra de Jesus, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na posição de filhos mais uma vez. Então, não fazemos as boas obras para ganharmos algo, ou porque achamos que merecemos a Deus, nem para que nós viemos nos gloriar delas, como diz em Mateus 11:12. Nós as fazemos em resposta à obra de Jesus, para que a nossa luz brilhe sobre os homens e Deus seja glorificado, como está em Mateus 5:16. Eu nem ia ler, mas eu acho importante a gente ler agora, já que eu falei. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Esse era o nosso estado. Esse era o lugar que nós estávamos, essa era a nossa condição antes que Jesus realizasse a sua obra. Nós éramos filhos da desobediência, merecedores da ira de Deus, como diz lá em Colossenses. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Sabe, eu quero que você entenda que se uma pessoa está morta, se nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, nós não poderíamos fazer nada que nos tirasse dessa posição. Lembra aquela época que todo mundo jogava Among Us na pandemia? E aí quando você estava na ligação com seus amigos, alguém morria, e esse amigo que morreu queria falar alguma coisa, a gente falava o quê? Morto não fala. E é exatamente isso. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Ou seja, você não fez nada para merecer isso. Tudo que precisava ser feito para que você fosse ressuscitado foi feito por Jesus. Você não fez nada, Ele te deu um presente de graça. E nos ressuscitou juntamente com Ele fez nos assentar em regiões celestiais com Cristo Jesus. Uau, estávamos mortos em nossos pecados e agora estamos assentados com eles em regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe, como também está lá em Mateus 5:11. E agora sim, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Amém. O que tem de muito precioso nessa passagem o que eu quero enfatizar aqui é o para boas obras. No acampamento, como eu disse, a gente falou muito sobre identidade, sobre essa primeira parte que é, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus. E tem a palavra poema aí, né, que é a palavra grega que dá origem a poema. Então mostra como nós somos a feitura de Deus e como Deus se envolve pessoalmente com a nossa criação. Então, de certa forma, nós somos sim como uma obra de arte de Deus, onde Deus se envolve com ela e coloca a sua identidade em nós. Mas
Quando ele coloca a palavra, quando ele coloca para boas obras, isso quebra uma talvez visão que você tenha nesse versículo. Que é quando nós enfatizamos demais sermos arte de Deus, somos sendo beleza de Deus, e como arte achar que tem fim em si mesmo. Quando não, quando você foi criado com um objetivo claro. Então você não é apenas algo que Deus se envolve como um artista, você também é isso, mas você é um instrumento. Você foi criado com um objetivo claro. Tem uma frase, né, que, se eu não me engano, é do modernismo, que as pessoas, do modernismo não, acho que do classicismo, que as pessoas falavam arte pela arte, onde ela não precisava ter um objetivo, ela só precisava ser bonita. E não é isso, Deus não te criou desse jeito, Deus te criou para boas obras. Isso quebra uma visão com tendências humanistas, que somos obras de Deus como uma pintura. Assim, se entender como feitura de Deus é ficar achando beleza em si, quando no reino é muito mais útil que nos enxerguemos como instrumentos, criados com um claro objetivo, que não tem fim em si mesmo. E sim, ao mesmo tempo que somos poemas, somos feituras de Deus, somos pinturas e artes de Deus, com que Ele se envolveu pessoalmente com a sua criação, colocou beleza e um pouco de quem é em nós. Essa criação foi feita para boas obras. E meu amigo, em obras, nós fazemos prédios, edifícios, nós fazemos pontes. E para isso nós não precisamos de pinturas, nós não precisamos de livros e de músicas, nós precisamos de martelos, pás e enxadas. Então Deus é o supremo mestre de obras, e para que Ele erga seu edifício, precisamos ser seus martelos, enxadas e pás. Sinceramente, eu estou pregando para o Ministério de Adolescentes e Jovens da nossa comunidade. E sobre ser jovem e adolescente tem algo muito especial, e aí eu estou falando, até se você tem mais de 30 anos, eu vou encarar você como jovem. Porque é engraçado que no mundo, jovens de 35 anos, de 40 anos, eles estão agindo como se tivessem 18, ficando até tarde em festas, ficando até tarde em baladas, tentando adiar ao máximo o fim da sua adolescência, o fim da sua juventude. E aqui, dentro do cristianismo, parece que quando você tem 25 anos, você é velho demais para pular. Quando você tem 30 anos, você é velho demais para estar na rua pregando o evangelho. Eu acredito que tem algo muito especial de Deus sobre ser jovem e adolescente, que envolve trabalhar muito, fazer muito e dormir pouco. Sabe, é sobre estar até aqui de madrugada e agora citando e mostrando como eu admiro essa pessoa. Essa semana eu estava tendo uma obra aqui no Galeras Burger e até quase meia-noite o Lorival estava aqui batendo martelo. Porque ele sabe que isso aqui não é uma hamburgueria, isso aqui é um instrumento de Deus para pregar o evangelho no sertão do Brasil. E mesmo assim, ainda tem pessoas de 25 anos, de 18 anos, de 15 anos, que quando chega às 11 horas, elas estão cansadas demais para orar. Elas estão cansadas demais para ler a Bíblia. Ou elas têm 30 anos e elas são velhas demais para ir para as ruas. Meu amigo, você ainda é jovem. Você ainda é jovem. Deus ainda te deu vigor, então pelo amor de Deus, acorda. Isso é para todos nós. E eu digo isso porque a nossa tendência quando Deus quer usar nós como instrumentos é de sermos egoístas. E ficamos olhando para nós mesmos. O orgulho, seja por achar que somos bons demais para aquilo ou pouco demais para aquilo, é algo que nos atrapalha e atrapalha o que Deus quer fazer através da nossa vida. E sim, timidez é orgulho. Timidez é orgulho, sim. É egoísmo, sim. É egocentrismo, sim. É você ficar olhando para si mesmo e achar que é sobre você. Mas quando é sobre Ele, então que tire as luzes sobre você e coloque sobre Deus, então só seja um instrumento. Deus quer edificar um grande edifício, uma grande casa, que começou desde a criação do mundo e vai se findar nos últimos tempos, e nós fomos criados para essas obras, como instrumentos. Então, meu amigo, se Deus quer fazer algo através da sua vida, e você se acha bom demais para isso,
Então, não, eu sou velho demais, eu não vou para a rua lá ficar falando com os outros, não. Ou, não, eu sou tímido demais, eu não vou ficar falando com as pessoas na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho. Você é um orgulhoso. Nós somos orgulhosos quando olhamos para nós, quando na verdade isso é sobre Ele, isso é sobre o que Ele quer fazer, sobre qual é o plano dEle. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a passar vergonha, fazer loucuras pelo Evangelho, sem se importar com o que os outros vão pensar, porque Jesus não precisava ter se entregado na cruz. Mas e lá no Monte das Oliveiras isso fica bem claro, porque Jesus ele ora assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, se você está com vergonha, se você está tímido, se você está com medo, se você está cansado, será que essa sua porção de medo, de insegurança é maior do que a sua porção de sede de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus? Sabe, eu estava ouvindo uma pregação essa semana de 1999 do Rui, um arquivo perdido que o Luquinhas achou lá, eu estava ouvindo. E lá o Rui disse que se você quer ser um adorador, se você quer ser, e todos nós somos adoradores, tá? Não é só quem está aqui, todos nós temos que viver uma vida de adoração. Você tem que estar preparado para fazer loucuras pelo Evangelho. Você tem que estar preparado para fazer coisas que vão te tirar da zona de conforto. Você tem que estar preparado para falar com pessoas que você acha que não é capaz, para fazer coisas que você não acha que é capaz, mas isso é sobre ser um instrumento. Isso é sobre entender que não é sobre você, mas é sobre Ele. Sabe, às vezes a gente fica esperando uma direção divina de alguém chegar, um anjo no meu quarto e dizer: oh, vá para a Paulista às 11h30 do dia tal e você vai pregar o Evangelho. Não. Tem uma história de uma missionária, eu não lembro o nome dela, que ela morava nos Estados Unidos, e então ela foi para a Amazônia pregar o Evangelho. E um dia alguém perguntou para ela: o que aconteceu para você vir para cá? E ela disse: olha, ninguém tocou em mim, eu não recebi nenhuma oração, não recebi nenhuma palavra profética, eu só li na minha Bíblia e entendi que eu tinha que fazer isso. Quando nós estamos falando sobre ir até os confins da terra, sobre para todos os lugares, é literalmente todos os lugares. Então acha um lugar onde ninguém foi e vai. Não fique esperando uma palavra. Não é sobre você, meu amigo. Deus está procurando pessoas que estão dispostas, pessoas que têm um coração disponível, que não vão ficar só olhando para si, mas estão entendendo: agora eu sou jovem, então vamos sem medo, então vamos fazer isso, vamos lá. Porque Jesus, ele não precisava ter feito tudo o que fez naquela cruz, ele tinha sim uma opção. E ele foi nu, carregando sua cruz sobre as ruas de Jerusalém, enquanto era cuspido, zombado e açoitado. O próprio Deus estava sendo envergonhado por amor a nós, mas principalmente porque ele estava sedento por cumprir a vontade do Pai. Então será que hoje Deus vai encontrar uma geração que está disposta a carregar nua sua cruz pelas ruas de Osasco, pelas ruas das suas escolas, pela sua casa, disposta para ser um instrumento nas mãos de Deus, fazer tudo o que Ele quiser, sem medir e se preocupar com as consequências por amor a Ele? Será que Deus vai poder encontrar uma geração disposta a fazer tudo o que Ele quiser? Mais uma vez falando sobre o avivamento de Gales, Evan Roberts, ele tinha 4 conselhos que fundamentaram as coisas que aconteceram naquele avivamento. E um dos conselhos de Evan Roberts era obedecer às direções do Espírito Santo sem pestanejar. Fazer essas coisas com rapidez. Então se Deus falar para você: faz aquilo, faz agora. Então Deus não está preocupado com lugares cheios, Deus não está preocupado com muitas mãos levantadas. Deus quer obediência. Deus vai encontrar uma geração obediente hoje aqui? Será que Deus vai poder encontrar? Será que nós vamos poder sair daqui com mais alguns jovens, mais algumas pessoas dispostas a cumprir o que Ele chamou a nos fazer? Quem aqui quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Você quer cumprir as boas obras que Ele te chamou para fazer? Então abre comigo em Mateus 5,13.
Mateus 5,13. Estamos dentro do Sermão do Monte. Tem algo que uma pessoa sempre fala, o Davi Rafael. Na verdade, foi ele a primeira pessoa que eu ouvi falar isso. E é verdade, o Sermão do Monte é a constituição do reino dos céus. Então, eu peço para que vocês sejam temerosos por esse texto, sejam temerosos pelo Sermão do Monte, porque é isso que rege as nossas vidas como cristãos. Essa é a constituição do reino dos céus. Então, oro para que na sua Bíblia ela esteja marcada e sobre tudo que Jesus fala aqui, porque Jesus vai olhar para todos os pontos mais minuciosos. E se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos viver as boas obras, nós precisamos ter um caráter aprovado diante de Deus. Então vamos lá, Mateus 5,13. O que são as boas obras? Eu acho que nesse texto a gente tem uma ótima noção do que são as boas obras. 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Realizar boas obras tem a ver com ser sal da terra e luz do mundo. E como isso implica no que fazemos? Então, nessa parte eu vou separar em ser sal da terra, em ser luz do mundo, e o que isso quer dizer e o que isso implica. 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, na versão da Almeida diz perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então vamos lá, ser sal da terra. Hoje a gente pensa muito o sal como um tempero, né? O sal dá gosto à comida. E sim, isso é o que está dizendo no texto também. Mas naquela época, como você provavelmente deve saber, estudou na escola, não existia geladeira e não existia freezer. E para que as pessoas pudessem conservar a comida, elas colocavam sal, elas enchiam de sal. Então hoje nós pensamos o sal apenas como aquele que salga, que dá sabor. E Jesus está assim falando disso, mas principalmente, Ele está falando sobre conservar. Ele está falando que nós como nós sendo cristãos e sendo sal da terra, temos a função e o nosso efeito no mundo é conservá-lo, para que ele não apodreça. Então aqui eu estou falando principalmente sobre as nossas ações e sobre as coisas simples do dia a dia. Sobre o nosso caráter, sobre nossa conduta, que pode testemunhar Jesus ou não. Então eu estou falando sobre ser um bom estudante, sobre ser um bom filho, sobre ser um bom trabalhador, sobre ter um bom caráter. Então, quem está na escola aqui? Que tipo de aluno você é na escola? Será que se eu perguntar para os seus professores quem você é, eles vão ter um testemunho que é parecido com ser sal da terra? Ou você perdeu as suas qualidades e só serve para ser pisado pelos homens e jogado fora? Nós estamos falando que tudo isso pode testemunhar Jesus. Você é aquele tipo de aluno que ajuda o professor a ministrar a aula, ou você é aquele que só atrapalha e faz ele quase chorar de raiva, porque você não consegue ajudar ele a fazer o trabalho que ele está fazendo. Você é aquele tipo de aluno que ajuda alguém que está com dificuldade, ou é aquele que fica caçoando dele? Sabe, isso tudo testemunha Jesus, isso tudo testemunha sua identidade como cristão. Quem é você na sua casa? Você é aquele tipo de filho que seus pais têm orgulho, aquele tipo de filho que está sempre ajudando, ou aquele tipo de filho bocudo, respondão, ingrato, e que mais atrapalha as coisas em casa do que ajuda, que só dá trabalho para os seus pais? Você é um bom cidadão?
Você é um bom trabalhador? Sabe, Deus tem algo para nós. Deus tem algo para nós nas coisas mais simples do dia a dia. Essas coisas podem evidenciar Jesus, testemunhar Jesus, ou fazer o completo contrário disso. Ou pior, você dá um mau testemunho de Jesus, porque todo mundo sabe que você é crente, mas você não age como um. Então você dá um mau testemunho de Jesus. E agora indo para o segundo ponto, sobre ser luz do mundo. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado. E assim a ilumina todos que estão na casa. Então, sobre ser luz do mundo, a gente está falando sobre iluminar. E eu penso que esse versículo, eu interpreto que ele é sobre influência. Deus quer dar influência a todos os cristãos. Eu não estou falando sobre ser uma celebridade, eu estou falando sobre ser uma voz ativa na vida das pessoas, que é uma boa influência para a vida delas. Sabe, Deus não chama ninguém para habitar num monte sua vida inteira e ser um monge. Todo o plano durante a Bíblia inteira, de homens que Deus chama, é para abençoar um povo. Então, meu amigo, Deus não te chamou para que você fique mantido nessa sua timidez, cara. Se você entende o que Jesus fez por você, você não pode se conter, você não pode ficar calado. Você não pode se calar sobre o que você viu e ouviu. Mesmo que como os discípulos isso custe açoites e desprezo na sociedade. Você está sedento por falar o que você está vendo, o que você está vivendo, o que você sabe que Ele fez. E agora, falando um pouquinho aqui, está na faculdade. E eu estou falando da faculdade porque agora eu estou na faculdade e eu percebo como na faculdade tem aquele aluno que é o aluno fantasma. Ele entra na sala de vez em quando, ele assiste a aula e vai embora, às vezes antes da aula acabar, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não é amigo de ninguém. Ou ele só vai na semana da prova, né? Pior ainda. E sinceramente, se você é cristão, não é isso que Deus quer que você faça na sua faculdade. Deus quer que você se envolva na vida das pessoas. Sabe, lembra no acampamento, quando o Silas contou aquela história lá, de que ele teve relacionamento com a professora dele que não acreditava em Deus, e no último dia, quando ele estava se formando na colação de grau, ela disse que agora era uma cristã. Isso não seria possível se ele ficasse desse jeito. Então, meu amigo, se você está na faculdade, se envolva, fale com as pessoas, seja amigo delas, porque Deus quer te dar uma voz ativa. Isso também serve para na escola, para o seu trabalho. Seja amigo das pessoas, fale com elas. Porque Deus quer nos levantar como uma voz ativa no mundo. E quem é o maior no reino dos céus? Aquele que serve. Então, para que você seja maior, para que você seja uma influência, seja reconhecido nesse lugar, sirva essas pessoas. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Deus não esconde seus filhos, porque o mundo está sedento pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Então, meu amigo, não deixe isso só para você, não deixe essa mensagem só para você. Seja uma voz ativa na vida das pessoas, seja amigo das pessoas, porque é só assim que elas vão poder enxergar Jesus em você. Só desse jeito você vai poder ser luz na vida delas. E filho da luz, ele está se coçando para iluminar quando ele está num lugar cheio de escuridão. Ele não consegue entrar num lugar, num meio corrompido e não estar sedento por manifestar a luz de Deus. Como está no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Parece até meio esquisito a gente falar, não é isso, né? Assim resplandeça a sua luz sobre os homens, a minha luz. Mas isso tem um objetivo. É para ser visto, mas é para que isso glorifique o vosso Pai. Essa luz não é sobre você, é sobre Ele. É para que seus amigos olhem para você e saibam a que Deus você serve. Sabe, lá em Reis a gente vê que Salomão, ele era um grande rei, e reis de todo o mundo, eles iam até Salomão para receber conselhos dele. E eles não iam lá e ficavam vendo Salomão e falavam, nossa, Salomão é muito bom mesmo. A gente vê que quando esses reis vê o que Salomão tem, as riquezas, as pessoas que servem na sua casa, a sua sabedoria, elas glorificam o Deus de Salomão.
Então, através da sua vida, através do seu bom trabalho, através do seu bom caráter, as pessoas vão gloriar a Deus e não a você. E sabe, é muito estranho hoje porque Deus nos deu um presente maravilhoso, que a gente tem feito dele uma maldição, que são as redes sociais. E de verdade, meu amigo, talvez algumas pessoas dizem isso, mas eu interpreto de outra maneira. Deus não quer que você saia das redes sociais. Deus quer que você seja uma voz nas redes sociais. Deus quer que você seja uma boa influência nas redes sociais. Para que serve o seu Instagram? Só serve para postar foto sua? Só serve para chamar a atenção daquela pessoa? Ou daquelas pessoas? Deus te deu um megafone, meu amigo. Então utilize aquilo, testemunhe o Evangelho com tudo que você tem. Então não tenha vergonha, sabe, não é para você, ou você vai contribuir com essa visão de que as redes sociais, de que o Instagram é só um culto ao ego. Será que podemos fazer dele um culto a Deus? Será que o seu perfil do Instagram pode ser um culto a Deus? As suas postagens podem ser um culto a Deus? Existe uma visão muito equivocada sobre ser influente, muito por conta dessas coisas por conta desse movimento dos influencers. Mas Deus quer dar sim influência para os cristãos. Deus quer dar sim influência para os cristãos. E isso não é sobre dominar. Isso não é sobre triunfalismo. Isso é sobre servir. Isso é sobre ser uma boa influência. Isso é sobre ser uma voz que mostra para as pessoas quem Deus é. Sobre ter um caráter que vai mostrar, vai evidenciar Jesus para as pessoas. Não é sobre ter a glória para si mesmo. Não é sobre que as pessoas fiquem olhando para você, mas é sobre as pessoas olharem para você e entenderem que você é só como a lua, é só um satélite. Ela até tem beleza, mas a luz dela vem do sol. Então sua luz vem de Jesus, meu amigo, sua luz vem de Deus, não vem de você. Então que você seja esse espelho de Jesus, você seja esse satélite que aponta para Jesus. Tem muitos que com anos de igreja, eles nunca produziram nada para o reino. E sinceramente, que nós tenhamos o temor, porque não sou eu quem estou dizendo, mas a palavra diz que aquele que perde suas qualidades, ele só serve para ser pisado pelos homens e jogado fora. Aquele que não produz, aquele ramo que não produz frutos, ele corta. João 15, 12. Então, meu amigo, se você sabe que você está há anos na igreja e nunca produziu nada para Deus, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa. Porque tem pessoas aqui que sabem que precisam começar alguma coisa na escola de vocês. Tem pessoas aqui que precisam começar coisas na faculdade de vocês. Tem pessoas que precisam começar coisas no trabalho de vocês, na casa de vocês, na rua de vocês, no bairro de vocês. Eu não sei, vocês precisam começar alguma coisa. Porque isso tudo é um plano que Deus fez. Antes mesmo que nós fôssemos criados, nós fomos criados para boas obras. Para boas obras com um claro objetivo. Ou seja, você não foi criado só para esquentar banco de igreja. Você foi criado para pregar o Evangelho. Você foi criado para boas obras. Você foi criado para testemunhar Jesus. Como os discípulos faziam. E falando mais uma vez sobre influência, os cristãos do primeiro século, eles eram sim pessoas influentes. E isso não quer dizer que eles eram ricos, isso não quer dizer que eles eram super conceituados na sociedade política do Império Romano. Na verdade, eles eram queimados vivos, eles eram decapitados, eles estavam sendo exilados. Mas ainda assim, toda a sociedade olhava para eles, porque sabiam que isso não era sobre eles, isso era sobre Jesus. A manifestação do reino, ela tem a ver com os filhos maduros de Deus. E Deus te criou para boas obras, amigo. Para grandes obras. Sim, para grandes obras. Porque Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele. Olha que responsabilidade. Mas ao mesmo tempo, olha que privilégio. Nós éramos os filhos da desobediência. Nós éramos os merecedores da ira de Deus. Estávamos mortos. Um morto não pode fazer nada sobre a sua atual situação.
Deus nos ressuscitou. Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez assentar com Ele em regiões celestiais, para que pudéssemos cumprir tudo o que Ele queria. Sabe, eu não quero ser longo demais aqui, eu acredito que isso aqui não é sobre o que eu posso desenvolver, isso aqui é sobre um chacoalhão, porque, sabe, às vezes a gente não está produzindo fruto e Deus precisa dar um chacoalhão na gente para que a gente comece a produzir algo. Então, sem ser muito longo, eu quero que você comece, no momento de ministração que a gente vai ter, e também durante a semana, que você ore e peça para Deus te mostrar as coisas que você precisa começar a fazer. Sabe, eu vivi desse jeito, eu vivi exatamente desse jeito. Eu nasci na igreja, meus pais são cristãos desde que eu era um bebê. Eu nasci aqui, desde os meus 10 anos eu estou no ministério de música. Isso não significava nada, sinceramente isso não significava nada na minha vida. Eu precisei entender o que Jesus tinha feito por mim, para começar a viver as coisas que Ele tinha para mim. E sabe, tudo mudou realmente na minha vida, quando um dia eu estava num retiro. E nesse retiro, eu nem queria ter ido nesse retiro, eu estava muito, muito zoado com Deus, assim. E logo no primeiro culto, não deu tempo nem de respirar, cara. Logo no primeiro culto, eu fui pego de jeito e eu tive uma visão. E eu ainda estava na escola e eu vi o pátio da minha escola inteiro rendido diante de Deus. E as pessoas estavam chorando e as pessoas estavam recebendo Jesus. E a partir daquele momento eu sabia que Deus tinha algo para fazer através da minha vida. E eu não poderia continuar do jeito que eu estava. Eu não poderia continuar nesse mesmo conformismo, acomodado, sentado no banco da igreja. Ou até no ministério de música, ou até em algum outro ministério. Mas sinceramente, você só está fazendo as coisas para a igreja, você não está fazendo nada para o reino. O que importa é o que você faz lá fora, não é o que você faz aqui. O que importa é o que você faz na sua casa, o que importa é o que você faz na sua escola, o que você fala na sua escola. Que piadas você dá risada na sua escola? Sabe, o Luquinhas falou disso no acampamento, né? Que ele fazia as piadas maliciosas. E logo no primeiro dia, depois de ter o encontro com Jesus, ele disse: isso não tem mais a ver comigo. Que tipo de coisa você dá risada? Sabe, isso foi algo que realmente Deus mexeu no meu coração naquela época. Que eu estava na escola e às vezes alguém fazia um comentário e eu dizia, tipo, não posso nem rir disso. Eu não posso nem rir disso. Porque isso ofende quem eu sou. Isso ofende o que Deus quer que eu seja. Isso ofende quem Deus é. E sabe, tudo começou a mudar mesmo. Porque depois de algum tempo a gente começamos alguns grupos pequenos na minha escola. Depois de algum tempo a gente fez amigos de outras escolas e Deus começou a fazer algo maravilhoso. Um testemunho, e aí começou todo o projeto do movimento Metanoia, e eu não fazia a mínima ideia do que ia acontecer, eu não fazia a mínima ideia de quantas pessoas iam vir, quantas pessoas iam ouvir, mas na nossa primeira reunião a gente tinha, para a glória de Jesus, mais de 130 pessoas. Então, meu amigo, sai desse comodismo, sai dessa timidez, sai desse envergonhamento e vai fazer alguma coisa. Acorda, pelo amor de Deus, sai dessa situação, porque se continuar desse jeito você não vai produzir nada, você não vai fazer nada, mas Ele quer que você faça, porque o mundo está sedento, o mundo está esperando a manifestação dos filhos maduros de Deus. Então saia dessa posição de ficar apenas no leite espiritual. Sabe, tem aqueles que se converteram há pouco tempo, precisam estar no leite espiritual sim, mas tem aqueles que estão há anos e continuam no leite espiritual, precisam ser amamentados. Já está na hora de você comer alimentos sólidos, e já está na hora de você começar a alimentar outros também. Então, sem ser muito repetitivo, vou pedir para que a gente feche os nossos olhos. Feche seus olhos. Pode ficar de pé também, mas sem se distrair, continuando com os olhos fechados. Sabe, tem sonhos e planos de Deus para a vida de cada um de vocês, para a vida de cada um de nós aqui. Continua com seus olhos fechados agora.
em conexão com o Espírito Santo. Eu sei que, enquanto eu preparava essa mensagem, eu sei que tem pessoas aqui que sabem que precisam começar um grupo pequeno nas suas escolas. Tem pessoas aqui que sabem que precisam começar grupos pequenos nas suas faculdades. Tem pessoas aqui que sabem que precisam começar a ser uma influência no seu trabalho. Tem pessoas aqui que sabem que não estão produzindo nada. Mas agora você sabe que não pode continuar desse jeito. Você sabe que você precisa mudar. Você sabe que você precisa mudar a sua postura. Você sabe que desse jeito que está, com o tipo de relacionamento que você tem com Deus, de apenas no domingo receber algo de Deus, viver a sua semana inteira sem nada, sem leitura bíblica, sem oração. Você sabe que isso não vai ajudar em nada, que isso não tem produzido nada, que isso não tem te sustentado. Mas Deus quer que você mude hoje. Deus quer que você tome uma decisão. Entenda, como eu disse, isso não é para merecer algo de Deus. Isso não é para merecer algo de Deus. Isso é só uma resposta, porque você sabe que Ele fez tudo por você. Jesus carregou a maior vergonha. Então, sinceramente, o que vai ser essa vergonha que você vai passar para os seus amigos da escola? Jesus carregou a sua cruz nu sobre as ruas de Jerusalém, sendo cuspido e açoitado, sofrendo a morte mais vergonhosa que alguém poderia receber naquela sociedade. Então, sinceramente, o que vai ser começar a postar aqueles vídeos no Instagram e falar sobre o que Deus está falando com você? Se você sabe que algo precisa mudar no seu coração, isso não vai ser para mostrar para os outros, isso vai ser apenas para você e para Deus. Para mostrar assim: Deus, eu tomo uma decisão hoje na minha vida. Eu tomo uma decisão hoje na minha vida de mudar, porque eu sei que o Senhor tem obras grandiosas para a minha vida, que não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor, tem a ver com a sua obra, tem a ver com o seu plano. Eu peço para que, de olhos fechados ainda, você levante uma das suas mãos, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Agora nós vamos fazer uma ministração, e eu creio que esse vai ser um tempo de entrega. E eu peço para que também os irmãos maduros vão até essas pessoas e orem por elas. Não tenha vergonha, essas pessoas vão entregar palavras para você. Essas pessoas vão te ajudar, elas vão entregar, elas vão orar por você e vão sustentar os seus braços. Você, irmão maduro, vá orando e Deus vai te entregar palavras de conhecimento para essas pessoas. Deus vai te mostrar o lugar onde essas pessoas vão pregar o Evangelho, onde essas pessoas vão realizar as boas obras. Oh, Jesus. Oh, Jesus, eu oro pela vida de cada um aqui, Pai. Cada um que levantou as suas mãos, ó Deus. E aqueles que também não levantaram, mas sabem, Deus, que precisam mudar, Pai, que precisam tomar uma decisão. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor os dê força, ó Deus, os mostre os grandes planos maravilhosos, os grandes sonhos maravilhosos que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai, e que eles venham viver tudo que o Senhor tem para a vida deles, ó Pai, porque tem amigos nas escolas, tem amigos nos trabalhos, tem amigos nas faculdades, tem familiares que eles estão precisando do Evangelho, e através da vida dessas pessoas, como um instrumento, o Senhor vai os usar, Pai. E que eles tenham em mente, Deus, que não vai ser um peso, mas que vai ser um privilégio participar da sua obra. Vai ser um privilégio, ó Deus. Vai ser um privilégio, Jesus, vai ser um privilégio. Porque antes eu estava morto, antes eu estava no lamaçal do pecado, eu estava sujo, eu estava imundo. E agora eu estou assentado com Ele em regiões celestiais. E agora eu sou um instrumento em suas mãos.
Ó Deus, na vida de cada um aqui, Pai, nós entregamos tudo o que somos, nós te entregamos tudo o que temos, ó Deus, te entregamos tudo o que somos, tudo o que temos, ó Pai. Usa a nossa vida em suas mãos como um instrumento, ó Deus, como um instrumento, ó Pai. Somos sim sua feitura, ó Deus, mas somos criados para um objetivo, com um claro objetivo: pregar o Evangelho, fazer discípulos em todas as nações. Em nome de Jesus, ó Deus, sobre a vida de cada um aqui, Pai, sobre a vida de cada um aqui, Pai, seja derramado o Espírito Santo, ó Deus, que vai as possibilitar, Pai, realizar as grandes obras, realizar as boas obras, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.